paz do Senhor, pessoal. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Passando aqui para mais uma lição bíblica de EBD, ok? As nossas lições, as nossas aulas, elas estão em um tema, elas estão em um pensamento, e a revista, ela fala o seguinte: a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Na aula passada, aprendemos o que era o espírito da Babilônia. Um espírito imundo, um espírito enganoso, que por meio da cultura, da cultura, da sociedade, dos meios de comunicações, ok? Das mídias, das religiões, esse espírito ele tem tentado deturpar, tentado enganar, tentado fazer errar, e está começando a implantar alguns costumes que serão do reinado do anticristo, o qual, segundo a nossa visão assembleiana, não iremos passar pela grande tribulação e não iremos ver o anticristo, mas antes, pela misericórdia de Deus, seremos tirados desse mundo pelo arrebatamento. Mas esse espírito ele já está trabalhando na sociedade e no mundo para pré-estabelecer o reinado do anticristo. Mas hoje, na segunda lição da nossa escola bíblica, nós vamos aprender algo extraordinário: a deturpação da doutrina bíblica do pecado. O pecado está na Bíblia. A Bíblia fala muito bem sobre ele, esclarece quais são os seus malefícios, por onde entrou o pecado e se todo homem é pecador. Observe bem, a deturpação, uma tentativa de acabar com o ensino, tirando o enfoque principal, tirando o seu significado verdadeiro, com enganos, falácias e mudança de sentido, tentando ressignificar, tentando diluir o ensino. Do que? A deturpação da doutrina. Doutrina não é conceito humano. Doutrina não é filosofia humana. Doutrina não é costumes humanos. Doutrina bíblica. Doutrina é algo bíblico, está na palavra, está aqui na palavra de Deus, na revelação de Deus. Então, nós iremos estudar a deturpação da doutrina bíblica do pecado, algo muito pouco falado. Um certo evangelista, o qual admiro muito, ele falou o seguinte: todos os anos morrem diversas pessoas, outras, algumas com problemas de saúde, acidentes, todo tipo de situações, mas todos os dias desce milhões ao inferno por causa da pior doença da humanidade, o pecado. Deus irá falar conosco no nome de Jesus. O textuário indica também aos irmãos o hino 422, tá certo? Cante ao Senhor, louve ao Senhor com esse hino no nome de Jesus. O textuário vai dizer para nós: por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então o textuário, lá em Romanos capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo está falando aos romanos: olha, não é pela lei. A lei mostra ao homem o seu pecado. Ninguém é justificado pela lei. Abraão, o pai da fé, foi antes da lei. Está escrito: e creu Abraão, isso lhe foi imputado como justiça. Davi: Senhor, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Davi falou isso já na lei, já vivendo na lei, mas depois de ter cometido adultério e assassinato. Então ele está dizendo: não é pelo que eu faço, não é o que eu fiz que eu sou salvo, porque a lei de Deus mostra que eu sou pecador. Mas a graça, ela salva.
A graça nos traz para a salvação pelo sangue de Cristo, que Deus nos reconciliou consigo mesmo pelo seu Filho Jesus. Então, o espírito da Babilônia, ele tenta introduzir no mundo a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Ele quer tirar a tristeza, ele quer tirar o mal que existe no pecado. O mal, a imundícia, a depravação, ele quer tirar a depravação do pecado. Dizendo que não, o pecado não é, o pecado é somente o quê? Somente costumes. São costumes. Ou melhor, não, o pecado não é pecado não. Não é pecado, é o quê? Nasci assim. O ser humano, de fato, ele nasce sob o pecado. O pecado, quando o homem nasce, ele nasce no seu DNA, o pecado. Iremos falar a respeito disso. Mas, muito pelo contrário, eles não dizem, olha, eu nasci sob o pecado. Preciso, como Davi diz, em pecado fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eles não entendem que o pecado foi introduzido na raça humana por um ser humano. Mas como está escrito na palavra de Deus que por um homem veio o pecado, mas também por um homem veio a justificação e a salvação. E esse homem é Jesus. Então não adianta saber que nasceu assim, porque de fato nasceu no pecado. Mas não podemos viver nele. A cruz nos libertou. Jesus nos salvou do poder do pecado e da morte. Porque uma vez o pecado cometido, gera-se a morte. A alma que pecar, essa certamente morrerá. Vamos para a leitura. Deixa o professor baixar aqui um pouco. Isso. Baixar aqui um pouco, tomar um pouco de água, só um minuto. Vamos lá. Então o texto áureo fala isso. Pela lei, veja só, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Nenhuma pessoa será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Porque a lei vem o conhecimento do pecado. A verdade prática, veja o que está falando. O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Vamos para a leitura. Romanos 3, 9 ao 20. Está falando assim. E entendemos o seguinte, viu? Observe bem. Entendemos que Romanos é simplesmente uma das partes fundamentais da palavra de Deus. Porque em Romanos irá falar sobre a fé, sobre a justificação, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a remissão. Então, Romanos é essencial para o que vamos estudar hoje. Depois podemos até falar um pouco sobre em algum outro vídeo a respeito do livro de Romanos, como foi, quem escreveu, a importância dele para o nosso tempo. Depois podemos fazer isso. Mas vamos hoje estar focados em nossa aula. Veja o que está escrito, leia comigo aí na página 11. Página 11, leitura. Página 11. Leia aí comigo. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, não há um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora,
Nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, mas para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A nossa leitura fala claramente, o apóstolo Paulo nos ensina claramente dizendo, em que somos mais excelentes? Em que nós somos mais importantes? De maneira nenhuma, porque todos estão embaixo do pecado. Tanto judeu como grego, tanto judeu como gentil, tanto cristão como não cristão, todos um dia nasceu embaixo do pecado. Nenhum homem chegou à salvação a não ser por Cristo Jesus. Então não podemos nos gloriar como se a salvação fosse obra nossa, porque a lei, pelas obras, traz condenação e morte para nós, porque ela nos mostra o nosso pecado. Ela mostra o pecado. Porque ele diz no verso 11, não há ninguém que entenda. O pecado afeta o intelecto do homem, a mente, o raciocínio. Não há ninguém que busque a Deus. O desejo por Deus esfria. Não sente a falta do Criador mais. O pecado, ele cega o homem intelectualmente, moralmente, carnalmente. Eles são ligeiros para derramar sangue. Os seus lábios são mentirosos. Há destruição e miséria no seu caminho por causa do pecado. A tua vida está sendo destruída, meu amigo. A sua vida está em uma miséria, minha amiga. Ore ao Senhor e diga, Deus, mude o quadro da minha história, Senhor. Porque se eu sou justificado no seu sangue, eu preciso da libertação pelo sangue de Cristo. Temos que tomar muito cuidado a respeito. Vamos ver mais aqui. E não conheceram o caminho da paz. Um homem sem paz na vida é porque não entende que a palavra de Deus fala sobre o pecado e sua mazela. O pecado tira a paz do homem. Já é escrito que justificado temos paz com Deus. Justificados por Cristo. Justificados, o que é justificação? Justificação é algo de tribunal. Alguém chega e diz, olha, essa pessoa não deve mais nada. E por isso temos paz com Deus. Vamos prosseguir. Temos muito assunto ainda para tratar. Ok? Vamos prosseguindo. Bom, a introdução, veja só. Vai falar sobre algumas coisas aqui. Será certo uma explicação bem resumida da nossa lição. Mas vai falar o seguinte. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Então, lá no Éden, a primeira queda, o primeiro pecado, depois que Adão pecou contra Deus, todo ser humano nasce sob o pecado. Então não tem como alguém dizer, olha, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou um pai de família, eu sou uma mãe de família, eu bebo socialmente, eu não me embriago, eu não me prostituo, eu sou uma pessoa muito tranquila. Mas dentro de você a sua consciência acusa, você é pecador, você é pecador, você é pecador, porque somos nascidos sob o pecado. O que mais? Por isso a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, e que a natureza humana só se pode ser transformada pela obra de Cristo. Então, sendo regenerado por Jesus, o homem pode ser transformado, salvo. Se você tem uma vida terrível, por mais que lute pela sua libertação, não consegue. Eu quero dizer uma coisa, Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele nos deu a liberdade, Ele nos deu a transformação, a regeneração necessária e precisa, que nós os seres humanos necessitamos. Jesus na cruz do Calvário fez isso.
Então o pecado está nas entranhas do homem, o pecado está no sangue, o pecado está no DNA humano, mas Jesus, com o seu sangue expiatório, ele lança fora o pecado e enche, está escrito, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não tem outra forma, não podemos, diante do espírito da Babilônia, que quer destruir a doutrina bíblica, não podemos nos curvar. A igreja não pode estar curvada, a igreja é o fundamento da verdade no mundo. Se esse sal for insípido, é lançado fora. Nós somos luz do mundo, não fomos acesos para ser colocado embaixo de um alguém, não, mas no velador, para iluminar todos que estão por perto. Então não podemos negociar a doutrina bíblica do pecado. Temos que ensinar que o pecado ainda é a maior doença que mata milhões e bilhões de pessoas e arrastam ela para o inferno todos os dias. O pecado não é uma brincadeira, o pecado não é simplesmente um erro, não é um engano, o pecado é a mazela que destrói a raça humana. Se muitos homens perseguem, escravizam, matam, assassinam, estupram, roubam, é porque dentro deles está o pecado. E Cristo pode arrancar isso de dentro deles por meio de uma regeneração, de uma transformação. Então não podemos ficar neutros, não, temos que nos posicionar a respeito da verdade e a respeito do pecado. Vamos mais adiante. Algumas teologias modernas têm tentado tirar o ensinamento a respeito do pecado. Nós vamos estudar a respeito, ok? Vamos lá. O primeiro tópico: o ensino bíblico da natureza pecaminosa. A definição de pecado. Basicamente, veja só, no hebraico, nos originais, deixa eu apagar aqui. Vamos ver. Observe bem. Observe bem, observe bem. Há dois significados da palavra pecado. Pecado, ok? Dois significados. O primeiro, o que é? No hebraico significa errar, o alvo. E quando falamos sobre errar o alvo, não estamos falando somente de errar o alvo, mas de acertar o alvo errado. Tem pessoas que querem acertar, mas acertam o alvo errado. Então tem até um sentimento, um pensamento bom a respeito, mas o alvo está errado. O pensamento é legal, a atitude é boa, a intenção é gentil, mas o alvo está errado. E depois, aqui no hebraico e no grego significa erro, também erro moral. Então, pecado nos seus originais, em hebraico, Antigo Testamento, e grego, Novo Testamento, é errar o alvo ou erro moral. Então, o pecado, ele faz o homem errar o alvo. O alvo é Deus, o alvo é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mas o homem erra, porque o pecado está dentro dele. Como o apóstolo Paulo diz: o bem que quero fazer, não faço, mas o mal eu acabo cometendo. Isso é o pecado. O erro moral, degride o homem, lança ele à miséria, lança ele à destruição. Então veja bem, temos que entender o seguinte: nós somos salvos, redimidos, transformados pelo sangue de Cristo, mas o pecado ainda muitas vezes nos atinge. Somos atingidos ou porque cedemos, ou porque em nossas fraquezas também cedemos. Tá certo? Ou cedemos de livre e espontânea vontade ao pecado. Mas uma vez justificados pelo sangue de Cristo, nós recebemos o perdão de Deus. Perdão esse que simplesmente não nos deixa no mesmo caminho. Ocorre o seguinte:
a respeito de nós, veja só, quando nós, os cristãos, erramos, o que acontece? A primeira coisa que acontece quando pecamos, porque estamos, infelizmente, inclinados muitas vezes a esse erro, a primeira coisa que acontece é a convenção, né? Nós somos convencidos pelo Espírito Santo, se vem o arrependimento, ok? E depois a conversão. Não é a conversão no começo, não. É a convenção. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Depois nós nos arrependemos. O arrependimento segundo Deus que é para a salvação. Não é o segundo mundo que gera morte. E depois de arrependidos, nós entramos na conversão. Nós mudamos o caminho. Nós voltamos para Deus. Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. E o pecado não nos domina mais, porque Cristo nos libertou do seu poder maléfico de aprisionar o homem, a partir que somos salvos por Jesus. Então, pecado é isso. Não é somente errar o alvo, mas é acertar o alvo errado. É o que mais? É rebelião contra Deus, é desobediência. O pecado está atuando aí nesse meio. O pecado de omitir, ser omissos. Então, vamos para o segundo subtópico. A universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado perfeito, de inocência, sem pecado. E perfeito. Então nós somos criados lá no Éden, os nossos pais foram criados em perfeito estado, sem pecado. Mas a partir que eles desobedeceram a Deus e pecaram, toda a humanidade foi posta embaixo do pecado. Porque não há um homem sequer que não peque. Qual de nós, desde o nosso nascimento até aqueles que estão indo embora na sua velhice, pode dizer: eu nunca pequei, eu nunca errei, eu nunca transgredi? Ele não pode falar isso, porque a carne dele é inclinada ao erro. Mas Jesus Cristo é quem nos salva, nos liberta e nos perdoa diariamente para caminharmos até o céu. Então o pecado, ele está no universo, ele está sobre todos os homens que nascem, não importa quem seja. Depois, a corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral, espiritual da natureza humana. Então o pecado, ele traz uma corrupção total. Segundo os arminianismos, nós assembleanos acreditamos que essa corrupção total é diferente do calvinismo, tá certo? Já expliquei isso em outros vídeos aqui no canal. Então, vamos pular essa parte e entender que essa corrupção total que o pecado traz é uma corrupção mental. Os homens ficam mentalmente incapazes de compreender a criação e compreender a bondade de Deus. Porque está escrito também que Deus se revela por meio da criação. Então o homem fica incapaz de compreender, mentalmente morto. A moral do homem, porque a ética são os valores, a moral são suas atitudes. A moral e os seus valores destruídos. O homem não tem mais valores, não tem ética e a sua moral está arruinada. Não tem exemplos. E espiritualmente cauterizado ou morto em seus pecados, sendo unicamente transformado para que esse pecado vá embora. Puxa o nome aqui, pecado, que fechamos falar a respeito dele. Para que esse pecado ele seja exterminado, que ele não tenha mais eficácia na nossa vida, ainda que venhamos errar, cometer alguns erros e delitos, mas não estamos escravizados mais sob o pecado. Então a única forma do homem conseguir essa transformação é pelo Espírito Santo, por meio da fé. Ok? Vamos para a sinopse, ok? O pecado é a transgressão da lei de Deus. Por ele o ser humano foi totalmente corrompido
então ninguém pode falar não. O pecado é bobagem. Esse ensinamento de pecado para quê? Vamos falar de amor, vamos falar de Deus. Deus é amor, Deus é legal, Deus é bom. Mas o pecado ainda atua na raça humana. E é ele que é o nosso maior inimigo. Ele é a ferramenta que Satanás usa para nos destruir. Vamos prosseguindo. As teologias modernas. As teologias modernas não são teologias fundamentadas na palavra de Deus. São teologias recentes, tá certo? Então eu vou até escrever aqui, ó. Teologias modernas são teologias recentes, ok? Vamos ver aqui. Já tem o nome, modernas. Modernas. As teologias modernas, elas são recentes. São recentes. São coisas criadas agora há pouco. Que não tem, a maioria não tem base bíblica nenhuma. E se tem, são bases bíblicas corrompidas. Vamos ver algumas, tá certo? Olha, a primeira teologia que Satanás tem colocado para desfazer do terrível pecado é a teologia do pecado social. O que é isso? O pecado deixa de ser tratado no nível moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança de ênfase do pecado original da natureza humana para o pecado social estrutural enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então o que acontece? Essa teologia, ela diz o que? Olha, o problema do pecado não é o homem. É porque o homem, ele é injustiçado pela sociedade. O homem, é muita desigualdade na sociedade, por isso o homem se rebela, por isso o homem mata o outro por causa do dinheiro, porque ele não tinha dinheiro. Ele rouba no latrocínio, ele rouba e mata porque não tinha dinheiro, ele era pobre demais para isso. Mas a questão é o pecado enraizado no homem, destruindo ele e os seus próximos. Então há essa teologia. Não, o pecado está na sociedade. As pessoas milionárias não ligam mais para as pobres. O pecado está aí. Não, o pecado está dentro de cada ser humano. E Cristo o liberta. A cruz de Cristo tem o poder de arrancar de dentro do pecado e não deixar a gente mais sob o seu poder. Qual é a outra teologia? A teologia da libertação, né? Que ela também segura muito o emancipatório, não é isso? Teologia emancipatória, né? Criada por quem? Simplesmente por quem? Por Karl Marx, é um dos seus criadores. Rebeliões de Estado, de governo, acontecendo a liberação, o impulso, né, do transexualismo, do homossexualismo. Então tudo isso é liberado, é extremamente aberto, tá certo? Por essa libertação social. Alguns chamam de patriarcado, né? Dizem que nós somos muito fundamentalistas, nós somos muito morais, né? Nós preservamos os valores bíblicos, nós somos quadrados. Essas rebeliões, essa teologia da libertação, que não quer que o homem esteja sob o poder de Deus, sob o direcionamento da palavra, eles excluem a destruição do pecado e dizem: não, nós queremos pecar e queremos liberdade para pecar, não queremos estar sujeitos a nada. É a teologia da libertação. E depois, o liberalismo teológico. O que é isso? São considerados mitológicos, né? Eles tentam ressignificar a palavra. Trocam a mensagem de arrependimento, confissão de pecado e mudança de caráter por transformação social, pelo paradigma marxista. Marxismo. Então o que acontece? Não, olha, não precisa, não, esse negócio aí não.
Para se arrepender, não. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, esse é o meu jeito. E tudo aquilo é o pecado que colocou sobre ele. As suas brutalidades, o seu desrespeito, falta de amor e diversas outras coisas que o pecado colocou nele, ele aceita dizendo que ele é assim mesmo e tenta ressignificar a palavra de Deus, tirando a pregação do arrependimento, confissão de pecado, mudança de caráter, para a transformação social. Olha, se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa carismática, você é uma pessoa legal, você é uma pessoa trabalhadora, você é um grande profissional, isso não tira pecado do homem. Não tira, isso cega o homem do verdadeiro inimigo que está dentro dele. Ok? Já estamos encerrando. Chegando ao terceiro, vamos ler a sinopse do segundo. A teologia do pecado social, da libertação e liberalismo teológico derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então, essas três teologias modernas, existem outras, mas essas três têm tentado deturpar a doutrina do pecado. Vamos mais adiante. O professor toma um pouco d'água. Ok? Vamos prosseguir. A normalização do pecado. Crise ética e moral. Ética são os valores, moral são a sua atitude, a conduta. Ok? Em termos gerais, isso mesmo, já falamos, os valores são a ética e a conduta, o nome de moral. Então veja só, entendemos o seguinte, que desse modo, quando o homem está dominado pelo pecado, a sua ética, ele não tem mais valores. Não. Como não tem valores, a vida deixa de significar para ele, porque a vida é um valor de Deus. Deus dá, Deus tira no momento certo, na hora certa. Mas por o homem não ter esse valor, entra aí o aborto, entra aí a legalização das drogas, entra aí o que mais? A eutanásia. Então são pessoas sem valores, que a sua conduta não pode ter valor nela. Se não tem ética, não tem moral. Acontecendo isso, a normalização de drogas, a droga mata, escraviza, destrói o homem. Mas homem sem ética, sem o valor de entender que isso é mal para os outros e para ele normaliza na sua atitude. Ok? O que mais? Qual outro tipo de coisa terrível que acontece? A imoralidade sexual. O pecado é tolerado, a família é destruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Sem santificação ninguém verá a Deus. Então a imoralidade, a imoralidade sexual, desculpe, ela traz, é tolerado, ah não, mas olha, um triângulo amoroso, um casal que está junto e não está, porque ele pode ficar com outra e ela com outros. Crianças de 4 anos de idade em alguns países podendo escolher o seu sexo. Se faz uma operação e tira todas as suas características. Então, a imoralidade sexual, a deturpação imoral do sexo é trazido pelo pecado. O pecado também está atuando ali e eles normalizam a sensualizar crianças. Então isso é obra do pecado. Não é normal, não. A dessacralização da vida. As escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Então o pecado ele entra destruindo a ética, os valores, destruindo a moral, as ações e sai deturpando a área sexual, a dessacralização da vida, a importância da vida, o respeito à vida, a comunhão, o respeito fraternal, sai destruindo tudo, normalizando, dizendo não, isso é normal, sempre houve isso. Então não podemos. Como há um ditado aí que diz, meu corpo, minhas regras, né? E por isso acontecem abortos, eutanásias,
Porque a vida deixou de ser importante. Porque o pecado levou o homem a isso. Então, vamos ler a conclusão, tá certo? Nossa aula de hoje, entendemos que o pecado é o maior mal da humanidade. Vou botar aqui, tá certo? O pecado é o maior mal da humanidade. O pecado é a pior doença que mata milhões. Então não podemos negociar. O que é pecado, o que a Bíblia diz que é errado e ponto final. Assim acreditamos e assim caminhamos no nome de Jesus. Espero que vocês tenham aprendido a respeito um pouco, tá certo? Vamos ler a conclusão. A relativização do pecado, que o restringe à solução de pautas sociais e prejuízo da moral, e por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento das causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Apesar da igreja não se apoliticar e nem é insensível a desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado, inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra seu próximo. A igreja atualmente é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Amém? Essa é a nossa segunda lição da nossa escola bíblica com a revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Deus abençoe os irmãos. Espero vocês nas próximas aulas. Em nome de Jesus.